Como é ruim não conhecer a verdade. Eis a grande realidade. Muitas pessoas serão destruídas porque lhes faltou o conhecimento da verdade. Não existe libertação sem o conhecimento da verdade, não existe o devido temor sem o conhecimento da verdade. Isso é um fato. Nós estamos vivendo em um tempo em que a heresia se desenvolveu de tal forma que há séculos ela substituiu a verdade nos templos. Hoje não se ouve a verdade. As pessoas continuam no engano. É como se o pensamento, a mentalidade, a ideia, a crença que havia antes de Cristo tivesse voltado. Aquela crença no enganador, aonde as pessoas atribuíam a divindade ao enganador, aonde as pessoas achavam que o Messias viria prestando serviços ao enganador, aquele que se passou por Deus inúmeras vezes em episódios históricos da Antiga Aliança. E nos dias de hoje, os crentes estão venerando, adorando, chamando de Deus e atribuindo a este falso Deus a paternidade de Cristo. Cristo não é filho do falso Deus, do Deus do Monte Sinai. Cristo não é filho do Deus praguejador, do Deus pestilento, do Deus que orquestrou e ordenou chacinas, que por mandamento dizia-se não matarás, mas que exigia a morte inclusive daqueles a quem este mandamento fora dado. E quando Jesus Cristo veio, lá em João 8,44, ele disse aos judeus que haviam crido nele: vós tendes por pai o enganador, o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E quem é essa mentira de quem ele é pai? Aqueles judeus que haviam crido em Cristo, mas que não se dispuseram a permanecer em sua palavra. Logo não conheceram a verdade por não se tornarem discípulos e nunca foram libertos, permaneceram escravos de seus pecados, sujeitos ao diabo, ao enganador, ao Deus que por tanto tempo eles serviram. Assim, também os crentes de hoje em dia voltaram a ter a crença distorcida, a crença no enganador, atribuindo ao enganador a divindade e agora o pior, a ele a paternidade de Cristo, como se este, Deus das trevas, da escuridão, Deus visível, fosse o Pai do Senhor Jesus, do Senhor Yeshua, quando na verdade ele não é. Quando na verdade ele não é. O Pai do Senhor Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Mas houve alguém que se passou por ele inúmeras vezes, dizendo-se Deus quando não era, ou sendo chamado de Deus quando não era. E até os dias de hoje se faz isso. O homem da iniquidade voltou com muito mais força e poder de atuação do que nos tempos antigos, nos tempos em que Cristo não havia vindo e iluminado o entendimento dos homens. Mas graças a Deus, que é misericordioso e cheio de compaixão, e preservou aqueles que são dele, para que voltássemos a pregar o Evangelho original, o Evangelho raiz,
O Evangelho que é a verdade que liberta a todo aquele que crê. Abram suas Bíblias comigo. O Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. Em João, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 12, Jesus Cristo disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Ou seja, Jesus Cristo não julgava ninguém segundo a carne. Até porque ele havia dito em João capítulo 7, versículo de número 24: Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Sendo assim, Cristo não julgava segundo a carne, nem segundo a aparência, mas segundo a reta justiça, de maneira espiritual. Versículo 16. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Versículo 18. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. 22. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou, não podeis vós ir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Olha que coisa tremenda. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então Cristo deixa claro que a companhia do Pai depende de que façamos o que lhe agrada. Bom, vamos dar continuidade. Versículo 30. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Então, a partir deste momento, ele começou a falar
aqueles que haviam crido, acreditado nele. Preste bastante atenção. Não adianta apenas crer. A crença não salva ninguém. É necessário a prática de tudo aquilo que tem sido crido. Então Cristo pregou para que alguém, crendo e se tornasse praticante do que ele havia dito, então alcançassem a salvação. A crença que salva é aquela onde há prática daquilo que se creu. Ok? No caso, o Evangelho. Versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Ele impôs uma condição. E qual foi essa condição? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Versículo 34. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Olha que interessante. Versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Essas palavras, especificamente, a partir do versículo de número 30, foram dirigidas exclusivamente a um grupo de judeus que, depois de um debate, de uma explanação, de uma pregação que deu início no versículo de número 12 e que foi até o versículo de número 29, dentre aqueles fariseus, judeus no caso, haviam crido alguns. E estes que haviam crido, Cristo se dirigiu a eles dizendo, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verdadeiro discípulo é aquele que permanece nas palavras de Cristo, no ensino de Cristo, ou seja, que se torna praticante. O indivíduo que não se dispõe a praticar o Evangelho não é um discípulo verdadeiramente. Logo, o tal não terá acesso à verdade, nunca será liberto. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. O indivíduo que não permanece, não se torna verdadeiramente um discípulo, não tem acesso à verdade e permanece escravo de seus pecados. Porque a libertação ela acontece ou ela se inicia a partir do momento que o indivíduo se dispõe a permanecer nos ensinos de Cristo, a se tornar um praticante. Lembrando que Satanás nunca permaneceu na verdade, nós já veremos isso. Logo, aquele que não permanece na verdade, ele é tal como o diabo. Esse indivíduo ele é uma mentira. Satanás se torna seu pai. Então vamos lá. 33. Quando eles ouviram isso, disseram, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Ok? Quem pratica o pecado é escravo do pecado. Agora, deixa sua mão aí, marca essa página. Vem comigo rapidamente para 1 João, capítulo de número 3. Versículo de número 8 e 9. Olha o que diz. 1 João 3, 8 e 9. Quem pratica o pecado é do enganador, do diabo. A palavra diabo ou diablo, di, dois,
ou duas. Hablo, fala ou palavra. Então, aquele de duas palavras, aquele que engana, ok? Quem pratica o pecado é do enganador. Porque o enganador peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. 2 pontos. Para o quê? Para desfazer as obras do enganador, as obras do diabo. Para libertar as pessoas do comportamento de Satanás, da prática do pecado. Porque aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo do pecado pertence ao diabo. Logo, o pecador, ele é de Satanás. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a sua semente, ou seja, a palavra, que é a verdade, lembra lá João 17:17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A semente, Lucas 8:11, a semente é a palavra de Deus, que é a verdade. Logo, qualquer que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a sua semente, a sua palavra, a verdade, permanece nele. E não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Quem continua na prática do pecado não nasceu de Deus. Não conheceu a verdade, e se tendo a conhecido, não permaneceu nela. Por isso, Satanás ainda exerce poder sobre essa pessoa. Ele é o pai dessa pessoa. E eu já vou te provar isso. Volta lá para João, capítulo de número 8, versículo de número 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que pratica o pecado é servo do pecado. Ora, o servo, o escravo, não fica para sempre em casa. Olha que interessante. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando é que o filho liberta alguém? Quando esse indivíduo permanece na palavra, tornando-se verdadeiramente um discípulo. Daí então ele conhece a verdade e a verdade atua libertando. Agora, quando o indivíduo tem acesso à verdade e não permanece nela, não permanece na palavra, o tal se torna tal como Satanás. E você já vai ver isso. Versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Se a palavra não entra, ela não surte efeito, ela não liberta. Versículo 38. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Aqui, Cristo deixa bem claro que o pai daqueles judeus que haviam crido nele, mas que não tinham se disposto a viver a sua palavra, tinha um pai diferente do dele. O pai de Jesus não era o mesmo pai daqueles judeus. E aqui ele estava falando com judeus que haviam crido nele, mas que não haviam se disposto a praticar, permanecer na sua palavra para verdadeiramente se tornarem seus discípulos e terem acesso à verdade para alcançarem a libertação de seus pecados, dos quais eles eram escravos, como Cristo afirma no versículo 34. Consequentemente, como nós lemos em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 8, quem pratica o pecado é do enganador, do diabo. Versículo de número 39. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Porque no versículo 37, Cristo afirma
que eles eram descendência de Abraão. E no versículo de número 39, Cristo discorda disso. Será que ele está caindo em contradição? Não. Simplesmente Cristo está separando aqui os filhos da escrava dos filhos da livre. Os filhos da escrava não herdam com os da livre. Os da escrava são segundo a carne, os da livre são segundo a promessa. Então Cristo deixa bem claro aqui que haviam alguns, e eram esses aqui, que não eram filhos de Abraão segundo a promessa. Ele não negou sua descendência segundo a carne, mas colocou em xeque a sua descendência segundo a promessa, quando ele disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. E quais foram as obras de Abraão? Quando Cristo e dois anjos aparecem a Abraão, lá em Gênesis 18, Abraão se prostrou, os recebeu, creu em sua palavra e ainda intercedeu por Ló. Bem diferente desses judeus aqui. Versículo 40. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Abraão não agiu como vocês quando ele me viu. Vós fazeis as obras de vosso pai. E quais são as obras do diabo? Lembra que nós lemos lá em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 8? Quem pratica o pecado é do enganador, porque o enganador peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para o quê? Para desfazer as obras do enganador, as obras do diabo. João 8, 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Presta bem atenção. Jesus Cristo disse, vós fazeis as obras de vosso pai. As obras que Cristo, em 1 João 3,8, veio para desfazê-las. Ok? E aqui no versículo 41, Jesus deixa bem claro, vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se, ele põe em xeque aqui, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis. Olha que interessante. Jesus estava dizendo que o pai dos judeus não era seu pai. E que se fosse, eles o amariam. Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis o que eu digo? Por não poderdes ouvir ou não suportardes ouvir a minha palavra. Olha que coisa tremenda. E quanta gente nos detesta porque falamos a verdade, porque dizemos a verdade. Versículo de número 44, Jesus deixa bem claro, vós tendes por pai ao diabo, o enganador, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Olha que coisa. Jesus declarou que os judeus, principalmente aqueles que haviam crido nele, não vou levar nem em consideração os que não creram, ok? Que já está mais do que claro que eles são filhos do diabo, mas esses aqui que haviam crido, por não se disporem a praticar a sua palavra, a permanecer na sua palavra, se tornarem verdadeiramente discípulos, conhecerem a verdade e serem libertos do que? Do pecado, que são as obras do diabo, ele deixou bem claro que estes eram filhos do diabo, não eram filhos de seu pai. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida, assassino desde o princípio.
e nunca se firmou na verdade. Nunca se firmou na verdade. Peraí, mas conhecereis a verdade vos libertará. Tem muita gente que já ouviu a verdade que nós pregamos, mas que nunca permaneceram nela. Por conta disso, tal como o diabo, essas são, como esse grupo de judeus que haviam crido, mas não se dispuseram a viver, a permanecer, a praticar naquilo que Cristo estava ensinando. Não permaneceram na sua palavra. Logo, não foram libertos de seus pecados. Satanás, ele é pai de todos esses. Vós tendes por pai ao diabo, ao enganador, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora olha que interessante. Vós tendes por pai ao diabo, o enganador, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. As pessoas que não conseguem permanecer na verdade são aquelas que não são sinceras. São aquelas que não reconhecem os seus erros, que não admitem os seus pecados, que não confessam os seus pecados. São farsantes, enganadores, se portam como Satanás. Satanás não permaneceu porque não havia verdade nele. E todos os que ouviram essa mensagem que não permaneceram é porque nunca foram verdadeiros. Quando você ouve a verdade e não a pratica, isso prova que você não permaneceu naquilo que você teve acesso. Logo, você se equipara a Satanás. Você tem as obras dele. Você é um pecador. Ele tem domínio sobre você. Você faz tudo o que ele faz. Você se porta como ele. Você satisfaz os desejos dele. Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo, para retirar dos que creem o comportamento de Satanás pelo conhecimento da verdade. E o primeiro impacto da verdade na nossa vida é revelar quem nós somos. E para que possamos ser libertos é necessário que reconheçamos tudo aquilo que a verdade diz a nosso respeito. Tudo aquilo que a verdade revela ao nosso respeito. Nossos erros, nossas falhas, maus pensamentos, maus comportamentos, as obras do diabo. E tendo crido na verdade, a verdade também nos ensina a sair dessa situação. Porque a verdade, uma vez praticada, leva à santificação. Jesus Cristo disse, orando ao Pai, em João 17:17, pelos seus discípulos: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora, se você continua sendo um praticante do pecado, eu quero te perguntar: o que você tem ouvido? No que você tem crido? Se você é sincero, por que nunca foi liberto? Se você é um discípulo, por que nunca conheceu a verdade? Se você é um escravo do pecado, quem exerce poder sobre você é o diabo. O seu pai não é Deus, é o diabo. Nunca deixou de ser. João 8,44: vós tendes por pai ao enganador, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira,
Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você sabe quem é a mentira de quem o diabo é pai? Todos aqueles que crerão em Cristo, mas que por não permanecer na sua palavra, nunca se tornaram seus discípulos, nunca conheceram a verdade, nunca foram libertos, são escravos dos seus pecados, são farsantes, são filhos do diabo. Você pode até ouvir o que nós pregamos, não tem problema. Você pode até pegar essa revelação que Deus nos entrega e sair anunciando aos quatro cantos. Mas não há verdade em você. Você não é sincero. Você é uma mentira. O diabo, o enganador, é o seu pai. Você nunca nasceu de Deus. A semente de Deus não está em você. Por isso, Satanás continua exercendo poder sobre você. Você não suporta ouvir a verdade. Você não entende a verdade. Você não admite aquilo que a verdade revela acerca da antiga aliança, da nova aliança, quem é o Pai, quem é Satanás, quem é você. Você não admite. Você gosta de viver na escravidão. Você gosta que as pessoas pensem que você é de Deus. Você gosta de passar uma imagem que você não sustenta. Você sabe que quando está só, você não tem salvação. Mas sobe no púlpito, às vezes até chora, se emociona, pregando esta revelação que não é sua, que Deus nos entregou. Essa mensagem, esse evangelho só passa a ser nosso quando nós honramos aquele que nos entregou esta revelação. Você desonra Jesus. Você vitupera Cristo naqueles que você difama, os mensageiros da verdade, aqueles a quem Cristo incumbiu de pregar esta mensagem que você roubou, que você prega como se tivesse revelação. Mas a sua sabedoria é terrena, animal e diabólica, porque você não usa ela para dar glória a Deus, honrando aqueles que lhe pregaram o evangelho da salvação. Você usa para se exibir, porque é vaitoso, porque é arrogante, porque é prepotente, porque é presunçoso, porque é vaidoso, porque é cego. Olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Você até atende as pessoas, ora pelas pessoas. As pessoas até te chamam de pastor, de obreiro, de evangelista. Mas você sabe que você é uma farsa, que você é um traidor, que você é um mentiroso, que você é um enganador. Você sabe que você é um engodo. Você sabe que você é igual ao seu pai, que você é igual ao diabo. Você nunca se firma na verdade. Você trai os que pregaram a verdade para você. Você quer a glória que Deus só entrega aos honrados, aos destemidos, aos homens transparentes. Você não é confiável. Você é como o diabo. Se alguém confessar a você seus pecados, você usa desse conhecimento, dessa informação, para escravizar pessoas, para derrubar pessoas, para vituperar Cristo nas pessoas. Mas isso não te torna uma pessoa boa.
só revela a natureza do seu pai, quem você predomina, o DNA satânico, o comportamento do diabo, as obras do diabo. Você é um traidor, você não é um santo de Deus. Sobre si não há a intercessão de Cristo diante de Deus. E você sabe disso. Muitas vezes o Espírito Santo tentou te convencer, tentou produzir em você o arrependimento, mas você é arrogante. Você não consegue se sujeitar aos bons. Você não é submisso. Você é vaidoso. E todo líder que você tem, ainda que não admita aos olhos dele, na face dele, você o reprova porque você se acha melhor, porque você é soberbo, é prepotente, é arrogante. Você é um profeta ladrão de palavra. Você é um anticristo. Você é um falso profeta. Você é um mentiroso, como seu pai, como Satanás, como o diabo. Mas Deus quer salvar você. Tudo o que Jesus Cristo espera é que você creia na verdade. Que você possa voltar atrás de todos os seus erros. Que você possa ceder os seus ouvidos à verdade e alcançar a libertação. Você fornica e se sente bem com isso. Você adultera e se sente bem com isso. Você mente, você engana e se sente bem com isso. Você gosta de levar vantagem sobre os outros, gosta de expor a vida dos outros, gosta de falar mal das pessoas. Você tem prazer na calúnia e pensa que caluniando, difamando, perseguindo alguém, e às vezes até com vontade de matar, estaria ou está desta maneira prestando serviço a Deus. A palavra já fala de você há muito tempo. O espírito do anticristo está em você. Você é um homem, uma mulher da iniquidade. Vocês são transgressores do Evangelho. Vocês vivem à sombra da cruz. Nunca a puseram sobre os seus ombros. Nunca conheceram a verdade. E se conhecendo-a, não permaneceram. Por isso, nunca foram libertos por Cristo. Jesus Cristo falou com um grupo de judeus que haviam crido nele, mas que, por não permanecerem na sua palavra, nunca se tornaram seus discípulos, nem puderam conhecer a verdade. Assim como Satanás não pôde permanecer por não haver verdade nele, assim esses aqui também não permaneceram, e muitos que nos ouviram e que nos têm ouvido, que inclusive reproduzem essa mensagem como se fosse deles, e farão isso novamente com essa. Mas isso de modo algum os isenta da paternidade que há sobre si, ou seja, a do diabo, a do enganador, do falso Deus, daquele que enganou a tantos, daquele que derrubou Adão e Eva no jardim, que se passou por Deus no deserto, no Monte Sinai, que estava entre aqueles que deram as leis, que tentou matar Cristo, que tentou corromper Cristo e que levou Cristo à cruz, que o matou na cruz. Este é o Pai de muitos crentes, este é o Deus de muitos crentes. Muitos crentes estão nessa situação, na mesma condição destes fariseus, destes judeus
que haviam crido em Cristo, mas que não tiveram a menor disposição de praticar a sua palavra, para que as obras do enganador fossem desfeitas. Aqui ainda em João capítulo 8, versículo de número 44, vós tendes por pai ao enganador, ou seja, ao falso Deus, ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. A única forma de você se firmar na verdade é se houver sinceridade em você, verdade em você. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A mentira aqui diz respeito aos filhos do diabo, aos pecadores. Todo pecador é uma mentira. Você sabe a diferença de um ímpio para um pecador? Eu vou te falar. O ímpio é aquele que ainda não teve acesso à verdade, ou tendo, a desprezou. O pecador é aquele que ouve continuamente a verdade, mas que nunca se firma, sempre transgride os mandamentos. Quanto mais conhecimento ele tem, mais transgressor ele se torna. Ao invés da palavra libertá-lo, ela sempre o condena, porque não há verdade nele. O pecador não é sincero. O pecador, ele sempre está voltando à prática do pecado. O ímpio não quer saber de nada. Ainda há esperança para o ímpio, mas a esperança para o pecador, ela é muito mais difícil. Porque o pecador, por ouvir sempre e nunca praticar, ele se tornou resistente. Ele consegue até receber a informação ao ponto de se tornar capaz de transmiti-la com uma eficácia, com uma, como que eu posso dizer, uma eloquência, com uma disposição muito grande. Todavia, o mesmo não consegue praticar aquilo que ouve, aquilo que crê e aquilo que prega. Esse é o pecador. O pecador é uma mentira. Ele é um engano. Ele é uma grande farsa. Tem aparência de, mas não age como. Fala como, mas não pratica o que fala. Ouve sempre e nunca chega ao conhecimento da verdade. Veja bem, ter inteligência para pregar não significa que o indivíduo chegou ao conhecimento da verdade. Como assim, irmão? Parece tão confuso isso. O conhecimento da verdade, ele chega para aquele que pratica. Se o indivíduo não permanece, ele guarda a informação, ele, como que eu posso dizer, se torna capaz de transmitir a verdade, mas ele não chega ao conhecimento dela. Ele conhece para reproduzir, para pregar, para ensinar, mas ele não conhece para viver. O conhecimento para a vida é para os simples, para os humildes. Agora, o conhecimento para a morte é para aqueles que têm uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Ele conhece para os outros, mas não vive para si. O que ele conhece não exerce poder sobre ele, mas ele usa do que ele conhece para exercer poder sobre os outros. Por quê? Ele usa do evangelho para manipular pessoas. Só que o conhecimento dele é limitado. A verdade não se desenvolve nele, porque ele não é uma fonte da verdade. Porque ele é hipócrita. Ele é filho do diabo. Ele é uma mentira. Então, ele conhece para manipular pessoas. Ele gosta de admiração, ele gosta de veneração, ele gosta de ter a glória do justo, a glória do santo, a glória daquele que é sincero e que recebeu a verdade, que recebeu a revelação. Por isso que ele é um ladrão de palavra. Como ele não pode tê-la, ele vai, usa do que ele recebeu, prega como se fosse dele, como se ele fosse a fonte daquilo, e assim ele recebe o que ele tanto gosta, aplausos.
glória dos homens, reconhecimento dos homens, porque ele é vaidoso, ele é soberbo, ele é arrogante, ele é presunçoso, ele é prepotente, ele é como o diabo. O diabo não gosta de se passar por Deus, por isso ele é chamado de diabo, enganador. Ele não quer a glória de Deus para ele. Ele não tomou durante tanto tempo a glória de Deus para si. Assim também é aquele que é uma mentira, aquele que é uma farsa, aquele que é filho do diabo, filho do enganador. Ele não consegue se firmar na verdade, porque não há sinceridade, não há verdade nele. Então ele usa do que ele conhece para manipular pessoas, para receber honrarias dos homens, glória dos homens. Na verdade, o pecador, aquele que é uma mentira, aquele que é do diabo, que o diabo é pai, de quem o diabo é pai, este indivíduo, o que ele ama mesmo são as bolotas. Ele gosta da lavagem. Ele gosta da lama. Ele se volta contra aquele que lhe diz a verdade e o ataca. É um cão raivoso. Vomita, volta para o vômito e ataca quem lhe pregou a verdade. Traiçoeiro, falso, fingido. Quando nós falamos que as pessoas não conhecem a verdade, nem o Deus verdadeiro, as pessoas pensam que nós estamos sendo vaidosos ou que nos colocamos como se fôssemos melhores. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas uma certeza nós temos. Nós temos um Pai que é Deus. O Pai de Jesus é nosso Pai. O Deus da verdade. Nós recebemos a intercessão de Cristo diante de Deus. Porque queremos uma vida santa. Queremos ser achados irrepreensíveis na vinda de Cristo, no espírito, na alma e no corpo. No entendimento, no homem interior e na habitação terrena, ou seja, o corpo físico, o homem exterior, o homem visível, o veículo para a peregrinação nessa terra, onde estamos sendo aperfeiçoados, aonde damos testemunho de Cristo e por ser como Ele neste mundo, temos a confiança, a certeza da nossa salvação. Não tememos o juízo, sabemos que o nosso julgamento será para galardão. Não tememos a morte, não tememos ter as nossas almas presas no inferno, muito menos tememos na ressurreição sermos lançados no lago de fogo e enxofre, com corpo e alma, que é o dano da segunda morte. Porque vivemos para Deus como Deus, a imagem de Cristo, para a glória de Deus. Cristo habita em nós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito, o entendimento vive por conta da justiça de Deus, por termos sido em Cristo justificados por Deus de todos os nossos pecados, por andarmos na idoneidade, na justiça, na santidade, na sinceridade, na verdade, na humildade, na simplicidade, nos humilhando e reconhecendo o quanto somos falhos, o quanto somos limitados, o quanto carecemos de Deus, o quanto precisamos e temos sido aperfeiçoados pelo Evangelho da sua misericórdia. Diferente de muitos que dizem que são de Deus, mas não são. Que Deus abençoe sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo, de Yeshua, o Messias. Amém.